Então vamos lá, vamos continuar com o conjunto de ferramentas para a gente poder fechar essas ferramentas ali. Vou deletar esse objeto alvo, vou colocar aqui novamente a composição da paisagem, então duplo clique nela, pronto, que aí ele fica já nessa composição, vou deixar aqui transparente, beleza. Aqui então nós temos algumas ferramentas de formas, tá? Onde eu posso criar retângulos, posso criar aqui elipse, né, estrela, entre outros objetos. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma estrela. Posso aqui, através dos pontos dessa estrela, com a ferramenta de seleção, redimensionar ela. E é claro que todas essas informações aqui também e ajustes vão estar aqui dentro da minha composição. Então, a partir do momento que eu criei, ele define que ela é um conteúdo, né, que é uma estrela, chama de polystar aqui, onde eu vou ter caminho, eu vou ter o traçado dela. Então, aqui, por exemplo, no caminho, eu poderia aqui definir quantos pontos ela vai ter, ó. Né? Passem por essas configurações, porque é assim que vocês vão entender e interpretar o que tem cada um dos recursos. Então não dá para me pegar todas as formas, mostrar todos os elementos de cada uma das formas. Então passem por essas configurações que vocês vão ver. A maioria que vocês já conhecem, né? Posição, rotação, aqui vai ter o raio, ó, que é a medida interna dela, pode diminuir, aumentar. Então às vezes quando você precisar criar um objeto do tipo estrelado, você já sabe aqui como que funciona, aumentando as pontas, você já sabe que esses recursos existem aqui dentro do After Effects. Né? Então podemos aqui mexer no arredondamento, ó, diminuindo, aumentando ele. Posso trabalhar o traçado, que é o contorno aí, né, do objeto. Então esse traçado aqui eu defino a cor dele. Vou colocar uma cor aqui diferente do que está. Então ele vai aplicar aqui um traçado, um contorno azul. Está muito longe, não está dando para ver ele, mas se você aproximar, ó, você vai conseguir visualizar ali. Então tem um traçado com contorno azul. A largura desse traçado eu posso aumentar, ó. Daí posso definir aí da forma que eu quiser. O tipo de arremate de linha, o limite dela aqui, ó, aumentando ou diminuindo, né, o limite desse traçado, deixando mais pontudo, menos pontudo. Tudo isso você consegue ajustar para todos os tipos aí de ferramentas. Aqui tem os traços dele, né, onde nós podemos aqui também definir essas informações. Se eu quero adicionar outros traços além, então poderia ter 2, 3, 4 traçados ali para o mesmo objeto. O tipo de traçado aqui, ó, né, o modo de camada na qual vai ser aplicado ele e assim por diante. Cor, opacidade, tudo isso nós podemos definir. Aqui no próprio objeto nós temos também essas opções. Então ele me deu aqui as opções de tamanho e tudo. Se você quiser mexer em outras propriedades do objeto em si, né, nós podemos através das configurações dele. Então tanto aqui na aba de composição, quanto quando ele está selecionado aqui acima eu consigo visualizar algumas opções. Não tantas, mas algumas básicas. Então a cor dele, por exemplo, eu posso alterar a cor do traçado, a espessura desse traçado. Então essas configurações básicas eu consigo aqui mexer, né, e editar dentro dessa parte superior. Deixa eu voltar um pouquinho aqui a resolução. Ok. Deixei ele aqui menor, poderia inserir várias outras formas aqui dentro. Então, além da estrela aqui, como eu falei, nós temos alguns outros. Ó, polígono. Esse polígono, por exemplo, eu posso definir quantos lados esse polígono vai ter, qual o traçado, o pixel dele. Então, aqui, ó, o Polystar 2, que é o meu segundo objeto, ele já me dá opções, obviamente, diferentes da estrela. Então, eu tenho aqui os pontos, que são 5, né, no caso ali, poderia diminuir, aumentar, ó. Definir a posição, o raio dele aqui. Ó. Menor, maior. Ele está com muitos lados aqui. Vamos deixar menor. 6 lados. Ok. Aí dá para entender melhor aqui, né, o raio, o arredondamento externo dele. Então, olha lá, ó. Se eu arredondar tudo 100%, ele vira praticamente um círculo. Então, eu consigo definir essas propriedades. Eu posso tirar o arredondamento, deixando ele achatado ali, ó. Então, tudo isso eu consigo configurar com essas ferramentas de forma. Não são muito utilizadas aqui dentro, mas às vezes você pode precisar delas aí. Vou deletar outra ferramenta interessante que é muito útil, é a caneta. A caneta, aqui você vai definir um preenchimento e um traçado. Geralmente nós não trabalhamos com preenchimento para ela, né, exatamente, sim, mais um traçado mesmo. Vou colocar aqui um traçado de 5, que é uma linha. E aqui eu dou um clique. Se eu somente clicar sem segurar o botão, ele vai fazendo linhas linear. Né? Então são linhas retas, paralelas aqui, ó. Somente clicar. Se eu quiser aplicar curva, vou pressionar aqui o delete para pegar a ferramenta de seleção, selecionar todo o meu objeto, delete. Perfeito. Se você quiser aplicar curva com a caneta, você clica no primeiro ponto, solta o botão do mouse. Quando você clicar novamente, mantenha o mouse pressionado. Se você apertar para baixo, a curva aqui vai ser feita, né, para baixo. Se você puxar para cima, a curva é feita para baixo. Se você puxar para cima, o mouse para cima, a curva vai ser feita contrária.
Esta ferramenta exige prática para que você consiga desenhar com ela, tá joia? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela aqui, né, na próxima aula.